É o Leão, meus amigos, que está se preparando para enfrentar o Palmeiras neste domingo, jogo difícil. Palmeiras, inclusive, venceu ontem pela Copa Libertadores. Teve que enfrentar a Altitude lá do Peru, né? Enfrentando o Sporting Cristal. E segundo alguns torcedores, né, do Palmeiras também na internet, não sei se você viu, Mataus, mas tem muita gente lá em São Paulo preocupada com a altitude de Belém. Eu não sei que altitude, mas as pessoas estão achando que aqui é uma cadeia montanhosa. E eu não sei de onde isso vem. Mas enfim, se forem pensar que é altitude, né, pode ser um negócio meio... Como é que fala quando o remédio não tem nada ali? É placebo, uma altitude placebo. Tomara que eles sejam afetados por isso. Olha só, falando sobre a situação do Patrick de Paula, Mataus, dando até mais informações, e a gente trata agora sobre esse assunto. O jogador está tratando algumas semanas de uma pubalgia, o que vem acometendo, né, o atleta que não joga faz bastante tempo, né? Segundo o Remo, foi disponibilizado ao atleta todas as opções terapêuticas disponíveis na literatura médica, né? Dr. Jean Clay deu todas as possibilidades que a medicina tem hoje para tratamento do Patrick de Paula. E o departamento médico do Remo, que é muito competente, inclusive liderado pelo Dr. Jean Clay, que tem, como o Abner já até comentou outras vezes aqui, lá na sua clínica, né? Equipamentos que não tem nem em outros lugares aqui do Brasil. Nem nos clubes, para tratamento nem no de algumas lesões, verdade. Contudo, o jogador preferiu ir para São Paulo para realizar procedimentos junto ao seu médico particular, para ficar perto da família. E aí eu entendo, Mataus, porque todos nós temos um barbeiro de confiança. Sim. Temos um mecânico de confiança para quem tem carro. E o Patrick de Paula tem um médico da confiança dele. E até em relação a isso, João, ele jogou contra o Galvez, né? Ele jogou contra o Galvez e jogou os 90 minutos, inclusive, mas foi antes desse jogo contra o Galvez, ele tinha jogado só contra o Águia, lá na Copa Norte, 2 semanas de diferença. Então E antes desse jogo contra o Águia, tinha jogado contra o Amazonas também pela Copa Norte, quando ele volta no dia 8 de abril, e antes disso, em março, quando ele joga contra o Flamengo, que foi o último jogo dele pela Série A. Então, do Flamengo para cá, ele jogou 90 minutos mesmo só contra o Galvez, e isso foi mais de um mês depois, 40 dias depois. O Patrick de Paula, há uns meses já, essa situação dele já vinha sendo pensada, porque não apenas acredito até que foi antes da lesão. A informação que eu tive foi antes da gente saber que ele estava lesionado, isso é fato. Mas desde antes, o valor que se sabia que teria que pagar para permanecer com o Patrick de Paula do meio do ano para frente, já era um valor muito questionado, porque hoje o Remo não paga todo o salário do Patrick de Paula. O Botafogo paga a parte do salário do Patrick de Paula. Então, financeiramente, o Remo já estudava essa questão de que, será que vale a pena manter o Patrick de Paula até o final do ano? Porque no meio do ano para frente é uma grana maior que a gente vai ter que usar. E aí, no final das contas, o Patrick acabou tendo essa lesão. E eu acredito que o Remo, não vou dizer que ficou satisfeito, feliz, mas o Remo, ele pelo menos sabe que tem argumentos para não querer continuar com o atleta. Porque é um cara que fisicamente não conseguiu entregar por conta da lesão. E a gente já falava que ele estava mal antes disso. E aí, acho que foi até o Michel que veio com a informação na época de que ele já estava sentindo. Então ele já estava no sacrifício. E talvez por isso até tenha caído o desempenho dele. Mas é uma peça que existia uma expectativa. E eu acredito até, João, que quando o Remo traz Zé Wellison, Patrick de Paula, a mais empolgante foi a do Patrick de Paula, porque é um cara que ainda tem uma margem de crescimento, até pela idade dele. E talvez, nem talvez, acho que já dá pra gente afirmar que dentre os 3 o Patrick de Paula foi o que acabou entregando menos, muito por conta dessa lesão. A questão do Patrick de Paula, né, o contrato dele vai até o meio do ano. Então vai ficar muito difícil renovar, né? E o Remo ainda está querendo fazer alguma reformulação no elenco, né? Ontem o vice-presidente, o Glauber Gonçalves, conversou com a Abner, tirou até algumas dúvidas aqui e ele reiterou de que o Remo já está em tratativas, inclusive, para mandar
pelo menos 10 jogadores embora. E é bastante gente, né? E o Remo também já não tem mais, pelo menos não de forma escandalosa, aquele problema de mais de 40 caras no elenco do time profissional de contratados. Já não é mais tão grave, mas agora mas só com 2 competições, né? Que o Remo tem uma possibilidade muito grande de avançar na Copa do Brasil na semana que vem. O elenco ainda precisa ser bastante enxugado. Quer mandar embora 10, mas quer contratar pelo menos 6 para dar uma encorpada. E o Condé tinha dito antes que ele queria pelo menos mais 2 peças, né? Isso faz uns 10 dias mais ou menos. Sobre o elenco do Remo, até mesmo, João, se não tivesse, ou se tivesse outras competições, o maior problema do Remo para mim não é isso. Por quê? Se a gente lembrar, chegou a reta final de Parazão, quem entrou em campo? A galera da Série A. Chegou a reta final da Copa Verde, jogo contra o Águia, jogo decisivo, para avançar ou para ficar vivo até a última rodada. Quem entra em campo? Parte da cavalaria também. Então, não é só a competição. Primeiro, quando o Remo, em teoria, deveria usar o time alternativo, o time B, em alguns jogos decisivos ele não usou. Ele preferiu ir colocar um reforço a mais ali. Pô, quem é que faz o gol contra o Monte Roraima, João Vanderlei? Lembre. Panajot. Talhari. Verdade. Gabriel Talhari tem que entrar no intervalo, no meio do jogo para fazer um gol. Em teoria, não seria necessário, afinal de contas o Remo tem um elenco muito grande. E o Remo acaba até nem ganhando o Monte Roraima. Então, nessa questão de que vamos ter um elenco grande porque temos muitas competições. Não foi isso que a gente viu na realidade. Quando a situação apertou, colocou a galera ali e nos campeonatos que teoricamente não valeriam muita coisa, o Remo acabou colocando uma galera para ver se decidia e acabou inclusive não conseguindo os resultados. E para mim o maior problema é campo. De qualquer jeito, não vai ter, se tivesse 5 competições, 40 jogadores no elenco, não ia ter campo para todo mundo treinar. Aí eu te jogo um questionamento, Mataus. É claro que a gente já sabia que a questão estrutural do Remo, com questão principalmente a campo, tá? Campo de treino. Seria... Pode voltar à última tarja, meu querido Neto, por favor? Daqui a pouco a gente vai mudar de assunto. Daqui a pouco a gente vai falar do Vitor Bueno. Volta à tarja do Patrick de Paulo, por gentileza. O próximo assunto, inclusive, é o meia do Remo aqui na programação. Mas tá afetando além da conta, Mataus, porque na temporada, não só no brasileiro, tá? Essa questão do gramado. Eu acredito que... Dos gramados, na realidade. Da falta de, né? Justamente. Acredito que é sim um problema, João, porque eu tenho certeza que se o Remo tivesse conseguido montar planos de treino para todo mundo desde o início da temporada, é importante a gente lembrar do que disse o Osório. Quando o Osório talvez seja o que mais sofreu com isso, porque ele não tinha nem os caras da Série A, podemos dizer, porque Talhari, Tchamba, Mike, que são 3 titulares hoje, chegaram depois. E que mudaram a cara do Remo, o Vitor Bueno até estava no início. Mas o Osório, ele falou no começo do ano, 70% do tempo de treino era para um time e 30% para o outro. Então ele não conseguia dar 100% nem para os titulares e não conseguia dar 50% para os reservas. E quando o Remo precisou utilizar os reservas, ele claramente faltava entrosamento dessa galera também. Então acredito que é um grande problema assim. Ontem, quando surgiu essa informação de que o Remo que deve mandar 10 a 12 embora, acho que até vai ser um pouquinho menor esse número, eu chutaria entre 8 e 10 jogadores. É fácil que a gente faz a lista, até se a gente pegar a galera que não está sendo usada. Por exemplo, primeiro nome, o Carlinhos. O Carlinhos não está sendo usado. Nunca mais foi relacionado, né? E o Carlinhos não teve lesão, por exemplo. Lesão que tirou ele das partidas. Eduardo Melo. Eduardo Melo tá voltando, acredito até que já voltou, porque ele estava em transição há um tempo. Freitas. Já são 3 jogadores que talvez o torcedor nem lembre que faz parte do elenco do Clube do Remo. E aí entrou uma galera contra o Galvez, que eu acredito também que, se por opção do Remo, esses caras não devem ajudar muito ali na Série A do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Pana, não sei se o Remo ainda tem muita confiança de que o Pana vai ajudar na Série A do Campeonato Brasileiro. O Catarose, os dois que inclusive fizeram gols contra o Galvez. Rafael Monte, será que vai ajudar?
Hoje o Rafael Monte é no mínimo a quarta opção de centroavante, porque a primeira é o Talhari, a segunda é o Poveda, a terceira é o Manga. Aliás, eu acho que o Monte é a quinta, porque o Manga ganhou essa vaga, a quarta talvez hoje seja o João Pedro, que está sempre por lá. Então o Rafael Monte é no mínimo a quinta. Então a gente vai pegando nomes que torcedor... esse cara tá jogando verdade, esse cara foi contratado, que são vários nomes que realmente não fazem parte do elenco do Remo da temporada. Você acaba também, por essa carência, subaproveitando alguns Verdade. jogadores. E não quer dizer que os caras não prestem. A gente vai dizer que o Rafael Monte não sabe fazer gol? O cara que fez 30 gols lá no Equador? Será que ele não sabe fazer gol? Ou ele não conseguiu se adaptar em Belém o quanto era necessário ele se adaptar? Eu acredito que não é nem problema de adaptação, Matheus. Eu acredito que às vezes falta de treino mesmo. Sim, não, pois é. Acho que o ponto e não é por sacanagem, tá? Preguiça. É porque o cara não consegue ter tempo pra treinar, pô, no campo junto com os outros. E aí vai virando bola de neve porque o cara vai perdendo motivação, pô. O cara ele vai todo dia lá no treino, ele vê... bora ver, tem 100 minutos de treino. Ele joga meia hora e o resto ele fica olhando, correndo na beira do campo, vai perdendo motivação. Então Imagina, pô, a merda que deve ser você ficar no banco lá, braço cruzado assim, vendo os outros lá, tendo oportunidade de treino pegado, os caras se matando dentro do campo e tu lá no banco de reservas. Égua, cara, deve ser muito ruim um negócio desse. De verdade. E é bem complicado mesmo. E aí a gente fica nessa expectativa justamente disso, né? Porque não é só sair, é quem vai chegar também. E pra saber quem vai chegar, a classificação muda muito a história. Porque se o Remo chegar lá no meio do ano a 3 pontos de sair da zona, 4, 5 pontos de sair da zona, ele consegue um mercado interessante de jogadores. Mas se o Remo chegar no meio do ano a 7, 8 pontos de sair da zona, vai ter muita gente que vai falar, opa, pra aí eu não vou. Eu vou dar uma olhada em outros times que talvez seja uma situação melhor. Então a classificação vai mudar também o mercado que o Remo vai buscar no meio do ano. Isso é muito importante, né? Assim como foi, por exemplo, o Paysandu no ano passado. Sim. O Paysandu não conseguiu se reforçar mais também pela questão financeira, mas era visto como a raspa do tacho, né? Por exemplo, eu lembro daquele mano lá, acho que ele é irmão do MC Daniel. Ele veio porque o CSA foi rebaixado na primeira fase da Série C. Então ele conseguiu trazer o cara do CSA rebaixado na primeira fase da Série C, mas não ajudou quanto se esperava. Like na live, pessoal. Temos só 23 likes aqui, cara. Mais de 300 aparelhos conectados. A gente está discutindo a situação de alguns jogadores do Remo, principalmente o Patrick de Paula. Então quero pelo menos 100 likes aqui. Quanto mais a galera der o joinha aqui na transmissão, mais gente também chega. Olha só, o Alessandro Silva diz o seguinte: quando eu tava no sub-20 da Tuna, eu fui pro banco de treino. Eu pedi pro Trindade, treinador da época, ser sincero e me dispensar. Pra você ver, né? Talvez seja algum caminho para alguns jogadores, né? Outros talvez preferem sentar no contrato. Por exemplo, a gente falou do Carlinhos. O último jogo do Carlinhos foi no primeiro repá do Parazão, cara. Dia 8 de março. Eu nem lembro. E ele teve apenas 19 minutos em campo. Sobre o Patrick de Paula, Mataus, os números dele são os seguintes, tá? Pelo Remo, deixa eu ver aqui, foram 14 jogos, 2 gols e 4 assistências. Muita gente dava aí o Patrick de Paula como mais um dos jogadores que o Remo contratou para ver se recuperava o futebol. Sim. A lesão atrapalhou muito. Mas, olha, eu achei que foi até uma passagem interessante do Patrick de Paula pelo Remo. Porque dos 2 gols, um é para classificar o Remo para a final do Parazão, aquele chute de fora da área lá em Cametá. E ele dá 4 assistências ainda na temporada, cara. São números que realmente chamam a atenção. Uma, é claro, é contra o Galvez, mas as 2 outras, por exemplo, foram contra o Atlético Mineiro na Série A. E esse jogo contra o Atlético, ele realmente fez muito bem. E se o Patrick de Paula tivesse bem mesmo, eu acredito que ele, se não fosse titular, ele concorreria forte com essa vaga com o Patrick Nascimento, porque ele é canhoto. E o Condé estava tentando usar o PDP como um 10 em algumas partidas, substituindo o Vitor Bueno, inclusive. E aí seria uma opção também, principalmente nesse momento que o Vitor Bueno estava fora, né? Mas mais uma peça aí que acabou não funcionando. E ó, vou dizer o seguinte, cara. Desde 2020, quando ele surgiu no Palmeiras profissional, ele não tem uma temporada com números tão bons, cara. No Botafogo ele tinha feito 4 gols em 2025, mas também
convivia muito com as lesões, é o que está atrapalhando bastante o Patrick de Paula. Ele não é um mau jogador, muito pelo contrário, mas acaba sofrendo bastante com essa questão da saúde, né? Matheus, falando do Vitor Bueno, a partir de agora, o Remo vive a expectativa de tê-lo de volta, né? Nesse jogo contra o Palmeiras, ele que não joga desde o dia 19 de abril, naquele 4-2 pro Bragantino. Ele jogou 18 minutos, tinha voltado de lesão, só que tem um problema. Naquele jogo, o departamento médico disse que ele estava ok, já estava 100%. Só que ele voltou a sentir um problema muscular de novo. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Sinal de que não estava 100%. E a gente, por exemplo, acabou de elogiar aqui o departamento médico do Remo, mas o jogador se sentiu um pouco desconfiado. Perdeu a confiança nesse... Quis dar uma segurada maior, né? E ele tem a expectativa de voltar 3 semanas depois, porque no jogo contra o Palmeiras vai fazer 3 semanas desse jogo contra o Bragantino. Então, complicado, né? Complicado essa ausência do Vitor Bueno. A gente pode até abordar um pouquinho mais próximo do jogo, o que traria de impacto para ele. Mas em relação ao Vitor Bueno, e o que foi de fundamental nesse momento, que não dava para cobrar tanta qualidade ofensiva do Remo sem o Vitor Bueno e sem o David Braga naquele jogo contra o Cruzeiro especificamente. Naquele jogo contra o Cruzeiro, que o Remo não tem o David Braga e não tem o Vitor Bueno, não deu para cobrar tanta qualidade ofensiva do time como um todo. Mas nos outros jogos, quando o Remo tem o David Braga e teve em alguns jogos também outras opções de fazendo ali aquela função, acho que ainda dá para o Remo aprender a jogar um pouquinho mais com a bola no pé. Porque hoje, até para a gente falar um pouquinho mais, hoje a gente, no futebol do clube do Remo, o que a gente percebe? Dentre as 4 fases do futebol, a organização defensiva do Remo, quando marca em bloco baixo, tem alguns problemas, mas o principal problema do Remo ainda é a bola parada defensiva, que é uma outra questão que não se encaixa dentro das 4 fases do jogo Orlando. Quando o Remo marca um pouquinho mais adiantado, ele tem um problema hoje que é na troca de marcação. Quando um jogador sai da zona do Patrick e vai para a zona do Zé Ricardo, outro sai da zona do Zé Ricardo para a zona do Patrick, atrai o Patrick, atrai o Zé Wellison, abre um espaço no meio de campo do Remo que o Remo ele não conseguiu ainda encontrar. Porque o Remo, para ser justo com o Léo Condé, o Remo não é um time que fica o tempo todo lá atrás. O problema é que quando o Remo avança a sua linha, ele permite que o adversário construa. Então ele também não está conseguindo ser eficiente fazendo essa marcação um pouquinho mais adiantado. Ele é muito permissivo ainda. Não é um time muito reativo, ele é muito permissivo em alguns momentos. E a transição ofensiva do Remo é boa, o Remo tem um bom contra-ataque, o Remo ele consegue fazer bem essa transição ofensiva quando é para contra-atacar. A transição defensiva para mim ainda é um pouquinho problemática, mas o maior problema do Remo para mim é a organização ofensiva. Quando o Remo tem que jogar com a bola no pé e o adversário está organizado lá atrás. Quando o Remo tem que fazer isso, sem o Vitor Bueno, foi um desastre. E com o Vitor Bueno, o Remo já sentiu também problemas, porque faltam um pouco mais dinâmicas ofensivas. Isso vai pegar com o tempo, isso ele vai pegar com preparo, com treinamento, com tempo de jogo. Mas ainda é um problema que o Léo Condé vai ter que resolver, principalmente nos jogos em Belém. Não sei se contra o Palmeiras o Remo vai ter mais posse ou algo do tipo. Tenho dúvidas, porque o Palmeiras também não é um time de ficar o tempo todo com a bola no pé. Mas em vários jogos em Belém o Remo sofreu porque não sabia jogar com a bola no pé. E aí, em outros momentos, sofreu porque já não sabia jogar com a bola no pé com o Vitor Bueno. Sem o Vitor Bueno, o problema piorou umas 10 vezes mais. Ainda tem isso, né? E o Vitor Bueno, ele dá uma dinâmica diferente nesse muito diferente. E vai embaralhar muito mais essa questão que a gente estava discutindo ontem. Sim. Porque hoje o Vitor Bueno, ele é o cara mais criativo desse meio de campo. E o Remo tem muita dificuldade de criação ali. Hoje o jogo do Remo, do meio pra frente, é bola na velocidade pra Jajá. Sim. É bola na velocidade pro Aleph Manga, esticada na ponta, esperar que o lateral passe. Até porque os volantes não têm a capacidade de chegar também, né, cara? E o repertório do Remo acaba ficando muito curto. O Remo hoje ataca com Jajá,
Manga, Pikachu e Marcelinho. Basicamente, esses 4 jogadores são os jogadores que atacam pelo Remo realmente na última linha. Aí tem o apoio do Patrick. Quando o David Braga joga, ele aumenta isso, mas, por exemplo, o Mike não é tanto de atacar. Apesar de no último jogo ele ser muito mais acionado na construção do meio de campo para frente, acho que o Remo pode valorizar um pouquinho mais o Mike ofensivamente, mas ainda é muito limitado. Acho que o Remo ataca com pouca gente, meu querido João Vanderlei. Pois é, e aí, é uma discussão que a gente vai ter mais pra frente se a gente tiver, né, realmente o Pico em condições. E acredito que esse martelo ainda não está batido. Não está batido. Do retorno dele? É. Porque uma coisa ele tá ali treinando e tal, participando das atividades. Mas é outra, por exemplo, mesmo se ele estiver disponível, ninguém garante nada de que o sistema vai fazer com que o Condé precise dele como titular. E sabe o que me preocupa, João Vanderlei? A gente tem quantos jogos até a pausa para a Copa do Mundo? 4. Se o Vitor Bueno jogar todos os jogos, ele ainda vai estar no limite de jogos para poder sair para outro time. E com certeza tem gente de olho no Vitor Bueno. Mas não tenha dúvida. Com certeza tem gente de olho no Vitor Bueno. E aí o Remo não se pode dar o luxo de fazer o que está fazendo, por exemplo, com o Diego Hernandes. Diego Hernandes joga um jogo sim, outro nunca. Ainda não bateu também essa meta e ainda não renovaram o contrato com o cara. Já estamos em maio, tá? Já estamos em maio. O contrato dele vai até junho. É junho, né? Não tenho certeza se o contrato... É junho ou julho. Até o meio do ano também. O de empréstimo. Eu acho que é junho. É junho, porque é até o meio do ano. Não, o de Hernandes. Tá, do Diego. Diego Hernandes. Até o meio do ano. Até o meio do ano. Junho. Então, meus amigos, o Remo também não pode perder o Vitor Bueno, né? Porque já tá à vista de perder o Hernandes, que também é um jogador criativo, é um jogador muito agudo lá na frente. Aí vai lá o Remo, dá o vacilo com o Vitor Bueno. E já teve esse problema, né? Dessa desconfiança com o departamento médico também. Então, o Remo tem que abrir o olho para não perder alguns dos seus principais jogadores. E por desleixo. O Remo não pode ter desleixo, cara. Porque ninguém garante de que vai trazer um jogador bom depois da Copa. Verdade. Ou durante a Copa. Então, Remo tem que lidar com esse problema, meus amigos.